livro Pontos e Contos, que sempre me lembro quando tenho essa temática, não tem como. Humberto de Campos, o irmão X, vai a uma palestra no mundo espiritual de uma mulher que irradiava. Era muita luz, uma vibração intensa. E ele falou, tenho que conversar com ela. E foi o nosso jornalista do mundo espiritual e perguntou para Diana, capítulo Estranhos Credores, minha irmã, como a senhora conquistou tanta luz? Como conquistou tanta luz? Meu filho, eu vou contar. Eu pertencia à classe das piores mulheres da terra, está no livro. Vencer a animalidade é muito difícil, diz Diana, realmente. Eu tinha grandes 3 gigantes que me faziam cair. A vaidade, os ciúmes e o egoísmo. Só para tratar de ciúmes, eu tive 9 reencarnações, falhei em todas. E eu fico analisando o tempo perdido por esse espírito. Se colocarmos 50 anos encarnados, 50 desencarnados, para facilitar a conta, estamos falando de 900 anos. Para trabalhar ciúmes. E falhou. A minha família espiritual, ela avançou. E eu estava no mundo espiritual infeliz, num tédio, numa ociosidade, quando eis que um espírito chega e diz, Diana, minha filha, eu sei o que você está passando. Eu também tinha os mesmos 3 tormentos, ciúmes, vaidade e egoísmo. Mas, quando achava que não tinha mais solução, que eu era um espírito réprobo, sem jeito, roguei aos benfeitores espirituais, no ímpeto, e me foi concedida a maternidade dolorosa, 70 anos na terra para tratar-me. E eu consegui vencer esses 3 gigantes, através da reencarnação dolorosa. Peça, Diana, se não conseguiu até agora, com os recursos que temos do Evangelho, peça a maternidade dolorosa. E vai-se. E Diana entra em profunda reflexão, mas as dores eram tamanhas. E ela, num ímpeto, pede. E os amigos espirituais daquela região chegam, conversam com Diana, mostram as possibilidades e aquecem. Irão permitir a maternidade dolorosa para ela. Após algum tempo, ela se encontra num novo corpo físico que não condiz com as suas aspirações sentimentais, ela afirma. Passando já a pré-adolescência, ela se consorcia com um homem que era copartícipe de seus atos pregressos. Logo vem o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o seu marido desencarna. Ela não tinha parentes, ela não tinha recursos, vivia pelas ruas, perambulava com os 4 filhos, a míngua, a fome, a sede. Só que o caso dela era maternidade dolorosa. 1 filho era cego, 2 eram paralíticos e 1 ranceniano. E ela diz que sofria todos os tormentos possíveis. Diante da vaidade, ela tinha que estender a mão e pedir às moças belas que passavam com belos vestidos, que caçoavam. E ela falava, era um golpe a minha vaidade, mas eu continuava por eles. O egoísmo vinha e falava, abandona os 4, cuida de ti. Mas olhando aqueles rostinhos dependentes, eu não podia fazer isso. E avançava. Os 2 filhos paralíticos se foram. O ranceniano também. Vocês sabem a dor de ter um filho insepulto? Pergunta Diana. Precisando da comiseração pública, para o velório, para os funerais. O sofrimento era atroz. Ciúmes. Ciúmes do que? Nada é meu. Nada tinha mais.
E aquelas carinhas me enterneciam. Abramos um parênteses. Emmanuel, no livro Consolador, informa que para vencer ciúmes, temos que trabalhar piedade. Piedade. E é o que ela trabalhava com aqueles 4 espíritos. E agora permanecendo com o filho cego, foi fiel até o fim, até os 70 anos, quando desencarna. E ela diz que ao observar-se fora do corpo, ela não mais sentia as vibrações dos ciúmes, da vaidade e do egoísmo. Era uma vitoriosa. Em agradecimento a Jesus, ela pede a concessão de 50 anos em regiões umbralinas para cuidar de espíritos que tinham as mesmas referências dela, porque ela tinha vivido aquilo, ela sabia o que eles passavam, ela sabia dar conselho, aquilo que nós temos, a experiência que nós temos. Quando falamos com alguém que já passou por aquilo que nós passamos, falamos com conhecimento de causa. Não é faça isso, vença de tal forma, eu já enfrentei isso. E a empatia gerada, porque eu sei o que está passando.